A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus seja louvado pela sua vida, por esse dia que se chama hoje. Que toda sorte de bênção seja derramada sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Com algum mal que o inimigo intentar nesse momento, tá? Que nós oramos repreendendo no nome de Jesus. E que você, os olhos do entendimento, o meu, o seu, nosso, seja aberto para a gente ou entender a palavra do Senhor e os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a sua voz, amém? Vamos hoje continuar o estudo aqui da palavra de Deus no livro de Gênesis. Hoje é o capítulo 48, de 22 versículos, né? O título fala assim: Jacó adoece. Vamos estar lendo aqui e meditando, aleluia. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os dois filhos, Manassés e Efraim. E avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Versículo 3. Disse Jacó a José: Deus, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Versículo 4. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei a multidão de povos, a tua descendência, e darei a esta terra em possessão perpétua. Que promessa tremenda, irmãos. Aleluia. Que promessa tremenda. Nós, Abraão, a Bíblia chama de o pai na fé. E ali em Gênesis 12 fala: os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Essa promessa, irmãos, chega até nós, pela fé. Aleluia. Então, você pela fé, aleluia, no sentido assim, né, figurado, nós somos filhos de Abraão. Aleluia. Hoje, filhos de Deus, por Cristo, pela salvação que está em Jesus, mas pelo exemplo que Abraão deixou-nos de fé. A palavra fala assim, que é para trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você lê a história de Abraão, vê ali dele, nós somos filhos da fé, desse sentido dele ali. Ô irmãos, filhos de Deus, que tremendo, irmão. E essa promessa aqui, irmãos, ela se estende até nós. Não só sobre a geração de Israel, mas até nós hoje. Louvado seja Deus. Versículo é o 5. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Olha que tremendo, irmãos. Você vai ver que na história, que é um assunto muito maravilhoso e tremendo, em alguns vídeos que a gente já tem gravado aí no canal, né? Você podendo acessar o playlist, você vai ver que tirando o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o Gênesis, nós estamos acabando agora, todo o Velho Testamento, irmãos, são tem mais 34 livros já ali no playlist ali. E esse assunto, irmãos, sobre as 12 tribos, você vai ver que quando chega lá em Apocalipse, lá, alguns nomes são mudados. Por quê? Porque Deus quis. Porque teve erros, teve falhas no caminho que tribos fizeram, irmãos, e foram tiradas ali. Aí quando chega em Apocalipse, sabe, que fala dos 144 mil, irmãos, você vai ver que alguns nomes estão mudados aí. Meu irmão, é tremendo isso aí. Aqui nesse vídeo a gente não vai conseguir falar isso, porque já temos gravado já em outros livros lá. Acesse lá, para a glória de Deus, amém? Continuando aqui, ó. Aleluia. 7. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu compensar mais. Raquel na terra de Canaã, no campo, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultai ali no caminho de Efrata, que é Belém. Versículo 8. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os meus filhos que Deus me deu aqui, faz-os chegar a mim. Disse ele: para que eu os abençoe. 10. Os olhos de Israel já não tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois,
fê-lo chegar a ele e os beijou e os abraçou. Ô, irmão, aqui a gente está vendo uma despedida, né? O avô estava indo, mas era algo profético aqui, irmãos, que Deus ia usar Jacó, como aqui num papel de um profeta, para profetizar sobre a descendência de Manassés e Efraim. E nessa história que a gente comentou aqui agora alguns minutos, irmãos, do povo de Israel, vai falar muito disso, irmãos. É algo maravilhoso. Versículo aqui, o 11 em diante, tem outro título. Ó. Jacó abençoou José e os filhos deste. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-os à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita e a esquerda Israel, e a Manassés na sua mão, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. 14. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. 15. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, e Deus me sustentou durante a minha vida até este dia. 16. O anjo que me deu, que me tem livrado de todos o mal, abençoe este rapaz, seja, aleluia, nele chamado meu nome e o nome dos meus pais, Abraão, Isaque, e cresçam em multidão ao meio da terra. 17. Vendo José que o seu pai pusera a mão direita na cabeça de Efraim, e foi-lhe desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para de Manassés, disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, pois a tua mão direita está sobre a cabeça dele. Irmão, isso era algo de Deus, irmãos, era profético. Os irmãos veem que desde o nascimento de Jacó, Esaú, Jacó era o mais novo, foi o que teve a promessa. Irmão, você vê aqui, louvado seja Deus, aleluia. Os dois filhos de José é a mesma coisa. Irmão, Deus, Ele que faz, Ele que abençoa, Ele que toca, Ele muda se Ele quiser. Alguns falam assim: por que Deus não endurece o coração daquela pessoa e faz isso para mim? Porque não é o propósito dele, irmão. Quando é o propósito dele, ele endurece. Ele fez assim de Faraó. Para o seu propósito. Aleluia. Provérbios fala assim, irmãos, que o coração do homem é igual ao ribeiro de água, que Deus inclina para onde Ele quer, não é o que você e eu queira, é Ele quer. Romanos 8 fala, irmãos, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu é dele, de Deus, decreto. Se é para a glória de Deus, irmão, Deus vai fazer. Se não é, Deus não vai fazer. Nós temos que obedecer, irmão, e falar: louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim como nós oramos a oração do Pai Nosso. Meu irmão, Deus está nele o querer e o efetuar, irmão. E nós o crer, para Ele efetuar e realizar na nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Em 1 João 5,14, fala assim: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmão, está tudo escrito, tudo registrado. Creia, espera. Aconteceu, irmão, glória a Deus, é vontade. Se não aconteceu, irmão, não foi a vontade de Deus, irmão. Pode vir a acontecer? Sim. Às vezes, irmãos, tem algumas coisas que Deus prepara você, nos prepara, para que a gente esteja maduro para receber aquela bênção e ser um bom administrador, irmão. Assim, foi na vida de muitos homens de Deus, irmão. Levaram anos para executar aquela função, aquele cargo, aquele ministério. Davi foi um exemplo disso e outros. Então, creia e persevera, aleluia. Continuando. 19. Mas seu pai
o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo também, e ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. 20, 21 e 22 para a gente encerrar hoje o capítulo 48. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. 21. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, a vós, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, e com a minha espada, com o meu arco. Então, há uma vontade de Deus direta. Não é permissiva, não. Direta, plena, da bênção ser maior para José, irmãos. Por quê? Porque você vê na história, irmãos, o posicionamento, a entrega, a busca, a dedicação de José para com Deus, para com a palavra, para com a obediência. E seus irmãos não, irmão. Você vê que até agora, depois aqui, ó, quase perto da mão, após a morte de Jacó, irmãos, e alguns ainda estavam duvidosos. E José, irmãos, exerce a palavra, o bem, o abençoa, perdoa. Ainda fala: vou cuidar de vocês ainda. A gente vai chegar até os 50, nós vamos falar muito disso ainda. Irmãos, que tremendo. Estamos daqui a 2 capítulos para encerrar o livro de Gênesis. Que livro maravilhoso, irmãos. Quantas coisas na prática do dia a dia nosso a gente aprende com esses homens aqui. Para a gente não o fazer. Isso para agradar a Deus. Amém, meus queridos? Que o Senhor Jesus te abençoe nesse dia que se chama hoje. O Gênesis hoje aqui 48 encerrado. Você não viu ainda, irmãos, desde o primeiro, lendo a palavra e vendo o vídeo, acesse aí. Na parte de vídeos aí, tem desde o primeiro gravado. Depois a gente vai finalizar, vai colocar no playlist aí. Acesse, veja, deixa o joinha, nos ajude aí. Isso tudo para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.